Lucas no capítulo 15. Lucas capítulo 15. O Evangelho de Lucas, ele tem muitas parábolas, muitas histórias que são contadas, histórias que relatam de uma forma ilustrativa algumas coisas que Jesus nos traz como uma lição e nos ensinam muito. Em oração nos últimos dias, Deus falou muito comigo sobre quem nós somos. Hoje de manhã nós tivemos um período de intercessão aqui, quando a maioria de vocês ainda estava na sua casa. Nós estivemos aqui preparando tudo, estávamos orando. E Deus trouxe uma palavra no meu coração. A palavra essência. Interessante. Enquanto eu estava aqui orando hoje, Deus falava comigo sobre a palavra essência. A palavra essência, às vezes nós falamos, nós oramos falando sobre ela, nós cantamos louvores que falam sobre ela. E às vezes a gente não para pensar na profundidade dessa palavra. Porque a essência fala daquilo que é do extrato, daquilo que é mais puro, retirado de algo. A essência não é retirada facilmente. A essência, para ser extraída para um perfume, muitas vezes vem pela pressão, muitas vezes vem de uma forma que aquilo tem que ser triturado, macerado, às vezes ficar em imersão em um líquido, em um material que praticamente o corrói, mas extrai dele a sua essência. Às vezes nós passamos por algumas situações que não entendemos a profundidade dela. Um dia nós entendemos, mas saiba que o melhor de você, Deus está extraindo a sua essência. E a essência, na imensa maioria das vezes, ela serve como um remédio. E ela serve como um perfume. Que você possa perfumar o mundo onde você anda. Que você possa ser o remédio no meio das pessoas com quem você convive, em nome de Jesus. Todas encontraram Lucas capítulo 15? Lucas 15, 8 diz assim: Então Jesus continuou: Se uma mulher tem 10 dracmas e perde uma delas, ela não vai acender uma lamparina e olhar cada canto da casa para achá-la? E depois de encontrá-la, não vai convidar as suas amigas e vizinhas de dizer: Alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu afirmo a vocês que da mesma forma há alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Sabe, quando a gente lê esse texto dracma, a gente fala das dracmas. A dracma, ela era uma moeda de prata, que não tem o mesmo valor de uma moeda que nós usamos hoje. A moeda de maior valor que nós usamos no nosso real é a moeda de R$1. E não tem quase valor nenhum, o poder aquisitivo não é muito grande. Mas uma dracma, ela valia um dia de trabalho. Então vamos pensar em um dia de trabalho de uma diarista, por exemplo, que cobra mais ou menos R$100 por dia. Era como se fosse uma moeda que valesse R$100. E ela era uma moeda de prata. Só por isso já é uma moeda de valor. Mas muito mais valor do que isso, você precisa entender a profundidade que está nesse texto. É quando você entende, você vai pesquisar e entende todo o contexto dessa história. Essas 10 moedas de dracmas, essas 10 moedas de prata, essas dracmas, elas tinham um valor histórico também e um valor familiar. Porque tem uma cultura naquela região, onde quando uma mulher ela ia casar, ela ganhava da sua mãe um dote. Ela poderia ganhar algo de seu pai, mas da sua mãe, ela ganhava um saquinho com 10 moedas de prata. Essas 10 dracmas. Essas moedas, elas tinham algo bem específico. Não era nem por uma questão mística ou de trazer boa sorte. Mas, na verdade, foi falado aqui hoje sobre a responsabilidade da mulher. Foi falado sobre a costura e tudo mais. De que a gente, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, a gente tem que se reciclar, tem que querer conhecer um pouco mais, tentar fazer algo diferente.
Naquela época já tinha uma responsabilidade sobre as mulheres, no sentido que se ela pudesse, ela tinha que ser aquela pessoa que também auxiliava o seu marido. Se você for para Provérbios capítulo 31, tudo aquilo que fala sobre a mulher, querida, será que a gente vive aquilo ali na íntegra? A Bíblia fala de uma mulher que o valor dela excede a das pedras mais preciosas, que se preocupa nas mínimas coisas na sua casa. Ela é uma mulher que teme ao Senhor e ela é uma mulher 100%. Ela é completa como esposa, ela é completa como aquela que cuida da provisão, que cuida de tudo. Então para você imaginar que havia uma responsabilidade sobre elas. E havia uma preocupação. E quando era dado esses saquinhos de moedas de prata, ele era dado como uma espécie de caixinha de socorro. Para que se um dia, no futuro, a família passasse por uma necessidade, algo urgente, que não se tinha de onde tirar uma ajuda, ela tinha aquela caixinha de socorro que ela tinha recebido da sua mãe. Ou se o marido viesse a falecer, até que ela tivesse alguém que viesse e pudesse socorrê-la naquela situação, ela tinha aquelas moedas de prata que equivaliam a 10 dias de trabalho. Vamos supor que se fosse nos dias de hoje, talvez uns R$1.000 mais ou menos, porque seriam 10 dias de trabalho. Essas moedas, às vezes, não eram nem mexidas pela noiva. Ela muitas vezes recebia, guardava aquilo com tanto cuidado. Seus filhos nasciam, ela casava, seus filhos nasciam, cresciam, e de repente a sua filha casava e ela passava às vezes as mesmas moedas para sua filha. Então isso tinha um valor muito grande. Não somente um valor financeiro ou cultural, mas um valor emocional, algo sentimental muito forte, como uma tradição que se recebe de um para o outro. E de repente a Bíblia fala de uma mulher que tinha essa moeda, tinha essas 10 moedas, e ela perdeu uma delas. Alguma coisa aconteceu que ela estava mexendo naquelas moedas, talvez conferindo, talvez a sua filha fosse casar, ela estava olhando aquilo ali, e uma delas caiu no chão e se perdeu. E aí a gente pensa assim, mas não é tão difícil assim você encontrar. As casas, naquela época, não costumavam ter janelas nos cômodos. Então o que acontece? Muitas dessas casas, elas não tinham janela, e o chão era feito de barro, ele era feito de chão batido. E lá é um lugar de muita poeira mesmo, é um lugar que não fica bem assentado aquele pó no chão. Então, na escuridão e no meio daquela poeira, estava perdida a sua moedinha de prata. Uma moeda de valor que ela recebeu da sua mãe, que ela recebeu de alguém que ela amava, e se perde no meio daquela escuridão. O texto, a história conta que ela acende uma lamparina e começa a procurar. Diligentemente ela procura e ela encontra. Eu quero meditar com você sobre alguns pontos dessa história. E o primeiro deles é que esta dracma, esta moeda de prata tão preciosa, isso que tinha esse alto valor para esta mulher, não se perdeu na rua, não se perdeu no seu trabalho, ela não emprestou para alguém e perdeu, ela perdeu dentro de casa. Ela perdeu no lugar da sua vivência, no lugar onde ela tinha a sua maior intimidade, o seu maior convívio social está dentro de casa. E naquele lugar ela perdeu um bem tão precioso. Muitas vezes nós perdemos aquilo que nos é mais precioso dentro do nosso próprio lar, dentro do nosso próprio convívio. Sabe por quê? Porque quando a gente está convivendo com as pessoas no mundo lá fora, nós muitas vezes passamos para elas como alguém que tem uma loja e expõe a sua vitrine. Nós colocamos o que há de mais bonito na vitrine. Aí você chega na vitrine e vê aquela roupa bonita e diz assim, acho que eu quero comprar uma. Aí você entra lá dentro e não tem o seu tamanho.
Aliás, muitas vezes a gente vai lá dentro, tá todo mundo rindo, né? Não sou só eu que passo por isso, glória a Deus. Você vai lá dentro, não tem o seu tamanho. Ou então, você chega lá dentro e começam a te apresentar um monte de roupas que não era aquilo que você queria. Porque na verdade na vitrine tem aquilo que está mais bonito. Até não sei se já passaram por isso. Às vezes a gente vai comprar alguma coisa e tu olha na vitrine, é tão bonito. E aí quando você vai pessoalmente, olha assim, mas não era isso que eu estava vendo. A nossa vida é assim também. A gente expõe uma vitrine, nós vendemos uma imagem, nós temos um marketing pessoal. E dentro da nossa casa, aonde a gente tem a gente deveria ter o melhor zelo, porque é onde estão as pessoas que nós amamos de verdade e que nos amam do jeito que nós somos. Porque, queridos, é fácil vocês me amarem aqui na igreja. Eu sou uma bênção aqui. Vocês têm que me amar lá dentro da minha casa. Quando eu levanto assim, descabelada. Hoje eu estava tomando banho, vou contar para vocês. Eu estava tomando banho antes de vir para cá e meu cabelo, eu não posso passar condicionador, porque meu cabelo, por causa de umas medicações que tenho tomado, eu fiquei com a pele muito oleosa. E aí a missionária Gabriela me mandou uma mensagem, disse assim, eu estou um pouco atrasada e tal. Eu falei para ela, fica tranquila que eu já estou indo, estou até com o cabelo pronto. Tirei a foto e mandei para ela. A irmã está fazendo cura interior até agora, depois de me ver com o cabelo daquele jeito. Mas dentro de casa é mais difícil, porque dentro de casa você convive com as minhas dificuldades, com os meus defeitos, com os meus problemas. Porque todos nós temos. Então é dentro da nossa convivência, não social, mas íntima, que nós perdemos quem nós mais amamos. Porque é ali que estoura a nossa paciência. É ali que a gente perde a paciência, às vezes fala o que não devia ter falado. Porque lá fora a gente aguenta. Lá fora a gente engole. A gente conta até 10. A gente diz assim, não, eu sou paciente, olha o meu sorriso. Aí você chega dentro de casa e desconta na vida daquela pessoa com quem você convive. Essa dracma foi perdida dentro da sua casa. Mas ela foi possível de ser encontrada. Porque essa mulher, ela fez primeiro uma coisa. Ela acendeu uma luz. A Bíblia diz em Salmos 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se você tem algo que você perdeu, e a gente está só no comecinho aqui, a gente vai cavar mais esse poço, tá? Se você tem algo que você perdeu e você precisa recuperar na sua vida, primeira coisa que você precisa fazer, acender a lâmpada. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Aquilo que se perde pode ser recuperado, desde que em primeiro lugar você acenda a luz. Elas acenderam a luz, ela acendeu a luz e ela fez uma segunda coisa. Ela começou a varrer a sua casa. Varreu, procurou. Sabe, quando fala de varrer, me lembra limpeza. Mas quando eu falo de eu estar procurando algo, me lembra muitas vezes que eu preciso, eu como alguém que deseja encontrar algo, não esperar que haja renúncia daquele que tem que ser encontrado, mas saber que muitas vezes eu preciso renunciar para que aquele que precisa ser encontrado se deixe ser achado. Eu encontro, mas aquele precisa ser achado. A renúncia, ela não é fácil, porque renúncia fala de eu negar as minhas vontades, o meu querer, algo que me é muito bom, algo que para mim é favorável, é deleitoso. Mas quando eu começo a renunciar, muitas vezes o meu tempo, renunciar às vezes alguma coisa que eu gosto, em favor de alguém de quem eu preciso me aproximar, começa a gerar, crescer e tomar conta de mim uma palavrinha de 4 letras chamada amor. Eu gosto muito de um texto que está lá no livro de Atos, onde conta a história de um paralítico que estava à porta formosa. Ele estava naquela porta há muitos anos.
E ele esperava por uma esmola, só uma esmola, que pudesse lhe render um pão, um prato de comida, qualquer coisa. Muitos passaram por ali, eu creio, e deram esmola para ele. Lhe supriram uma necessidade daquela hora. Mas ele continuava paralítico. Ele continuava sem poder andar. Ele continuava com os seus problemas. Um dia passou pela porta formosa 2 homens. E esses 2 homens, eles tinham um tesouro dentro de si, que era a presença de Deus. Quando eles olharam para o paralítico, eles não simplesmente passaram e jogaram uma moeda ali dentro. Eles pararam, olharam para aquele homem e disseram: olhe para nós. Eles levantaram a cabeça e olharam para os olhos dele e eles disseram: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ele foi curado. Escute bem, uma frase que fez toda a diferença: o que eu tenho eu te dou. Sabe por que muitas vezes aqueles que estão ao nosso redor não são alcançados? Por 2 coisas. Porque primeiro, nós ainda não fomos curados e ainda não temos. Ou se temos, nós não damos. O que fez a diferença na vida de um homem que não podia andar é que ele estava naquele lugar e alguém parou e lhe deu atenção. E essas pessoas que lhe deram atenção tinham o amor de Deus no seu coração. E lhe deram isso. O que eu tenho eu te dou. Essa tarde eu quero te dizer uma coisa: existe amor de Deus disponível para você. Se você não foi amada até hoje, se você não foi mimada por ninguém como você deveria ser, talvez você seja aquele tipo de pessoa que você tem sempre nos teus lábios uma palavra de cobrança. Existe uma falta de confiança, porque são coisas que nós vivemos durante a nossa vida. Mas eu quero te dizer a cada uma de vocês: vocês são preciosas de Deus, escolhidas de Deus, estão aqui hoje. Talvez você seja uma pessoa que tem uma sede incessante no teu coração, uma sede que nunca é saciada. Você anda de um lado para outro e nada sacia esta sede, porque você não teve ainda o amor de Deus que supre a tua necessidade. Mas Deus te diz nesta tarde: o que eu tenho eu te dou. Eu te dou. E quando você recebe esse amor de Deus, você se torna apta a ser aquela pessoa que pode resgatar os outros que estão se perdendo. Eu amo muito uma história na palavra de Deus de uma mulher chamada Abigail. Essa mulher, ela foi muito inteligente, além de linda, porque a Bíblia diz que ela era muito formosa, muito bonita. Essa mulher, ela era casada com um homem muito severo, um homem muito mau. Um homem que fazia muitas maldades com ela. Ele era um homem que bebia muito, um homem grosseiro, violento, uma pessoa muito difícil. Mas ela entendia sua posição como esposa e entendia quem poderia lhe fazer justiça um dia. Então acontece uma história em que eles estavam em sua casa e o rei Davi estava acampado próximo da casa deles. E esse marido dela, ele era um homem de posses, um homem que tinha boas condições. O rei Davi manda os seus funcionários, os seus servos procurarem esta família e pedirem àquele homem que lhe mandasse provisões, lhe mandasse mantimentos para as pessoas do exército que estavam acampadas ali perto. O que acontece? Quando aquelas pessoas chegaram até lá e pediram ao esposo de Abigail que ele desse os mantimentos para o rei, ele disse: eu não quero saber desse homem, eu não vou dar mantimento nenhum, eu não vou fazer nada, eu não vou ajudar em nada, eu não quero nem saber. E eles ficaram furiosos, voltaram e contaram para o rei o que tinha acontecido. Tinha um servo de Abigail que soube da história, veio e contou para ela. Ele disse assim: minha senhora, olha o que aconteceu. Os servos do rei vieram pedir ajuda, vieram pedir socorro. E o louco do nosso patrão disse que não queria nem saber de rei, não queria saber de nada, ele não ia mandar coisa nenhuma. Ela disse para ele rapidamente: prepara a comida, prepara tudo, arruma um cavalo, arruma qualquer bicho aí que eu estou indo encontrar o rei. E ela chega até aquele lugar, ela chega diante do rei.
E ela poderia ter entregue a comida e dito: olha, Senhor, poupa eu e os meus filhos e mata aquele doido do meu marido, porque foi ele que era a oportunidade dela de se livrar daquela encrenca. Mas ela não fez isso. Ela se prostrou diante do rei e assumiu a culpa. Ela disse: Senhor, tenha misericórdia da minha família. Fui eu que não vi os seus servos chegando. Eu deveria ter visto ele chegando, eu não vi. O meu marido é um homem problemático, ele nem toma consciência dessas coisas que acontecem lá em casa, não. Eu é que deveria ter visto. Então, por favor, poupa a minha família, poupa, porque a culpa foi minha. Se eu tivesse visto, isso não teria acontecido. Davi fica tão compadecido do que ela fez, que ele aceita aquela oferta e perdoa aquilo. Davi viu, mas Deus também viu. Deus também viu que ela podia ter feito justiça com as suas mãos e não fez. Aquele marido, agora ninguém vai se escandalizar aqui, irmão, pelo amor de Deus, né? Não vão dizer que eu estou pregando, que eu saí daqui pregando que o marido ia morrer, não é isso. Aquele marido, ele não quis conserto, Deus o recolheu. E ela se tornou esposa do rei no futuro. Eu quero dizer isso para você, que assim, não falando ao pé da letra, que as coisas acontecem exatamente desta forma. Mas quando nós assumimos como mulheres, porque queridas, a mulher sempre é mais sensível. Sempre é mais. Eu estou vendo um filme lá em casa, às vezes eu e meu esposo estamos vendo um filme, um drama bonito lá, aquela coisa. Começa a chamada do filme, eu já estou chorando. Eu já estou chorando, eu tento dar uma escondida ali para não parecer que eu já comecei a chorar no começo. Quer ver se o filme envolver cachorrinho que morre? Se envolve cachorrinho que morre, aí eu choro muito mesmo. E eu estava, muitas vezes ali, estou vendo o filme e estava chorando e tal, e meu esposo está do lado e diz: está chorando? Aí ele brinca comigo e diz assim: mas é mentira, não aconteceu. Mas aí o meu regozijo é se no final aparecer assim: baseado em fatos reais. Aí eu digo: olha, está aí, ó, não aconteceu, está vendo? Aconteceu. Eu tenho motivo para chorar, coitada dessa mulher, passou por isso. A gente é totalmente emoção. Deus te fez assim, dessa forma. Deus elaborou você dessa forma, para que no meio dessa tua emoção você consiga captar coisas que teu esposo, ou se você não é casada, mas que pessoas que estão ao teu redor não conseguem perceber. Para que no meio desta emoção que você tem capacidade de ver, você possa ver as dracmas que se perdem. E você possa ser aquela pessoa que pode dizer: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Agora eu quero falar de um outro tipo de dracma. Não se assuste com o que eu vou dizer. Nós falamos primeiramente de dracmas que se perdem dentro de casa, que você está aqui para ser levantada como aquela que segura a lanterna para procurar, segura a vassoura para varrer e procurar e remover a sujeira. Mas muitas vezes a dracma sou eu e sou você, e é você. Muitas vezes, tem dias que nós somos a dracma, porque nós não somos a mesma pessoa para sempre. Coisas das quais eu pensei veementemente, lutei por aquilo, disse: essa é minha opinião e eu não mudo, hoje eu não faria de jeito nenhum, porque a gente muda. A gente muda os conceitos, a gente não muda princípios, porque princípio não pode ser mudado. Mas existem conceitos que a gente pensa de uma forma, daqui a pouco pensa de outra. A gente tem pessoas que a gente simpatiza um pouco mais e tem mais aliança, e tem outros que não é que você não ame, mas fiquem tranquilos, são só os balões estourando ali, tá? Fiquem em paz, não é tiro, não é nada disso. Mas tem pessoas que a gente não tem essa empatia toda, e não quer dizer que você não ame. Nós vamos mudando com o passar do tempo. E tem dias que nós somos uma daquelas dracmas que está dentro do saquinho bem guardada. Mas tem dias que nós somos dracmas que caem no chão e precisam ser procuradas. Sabe quando isso acontece? Quando nós não entendemos quem nós somos. Agora esqueça as dracmas que você tem que procurar. Se coloque no lugar da dracma que está caída no chão, da valiosa moeda de prata que caiu no chão. No mesmo capítulo de Lucas 15, na frente conta uma história. Nem precisa procurar porque é muito comprida e eu não vou ler tudo.
a história do filho pródigo. Você sabe o que significa a palavra pródigo? Alguém sabe? Pródigo é gastador. Ele gastava demais. Essa parábola conta a história, vocês já conhecem, viram filme já sobre isso, não é? A parábola fala sobre um menino que de repente ele requereu a herança do seu pai para sair, conhecer o mundo, conhecer a vida. E enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos. Isso acontece só na parábola do filho pródigo, né, queridos? Ele tinha condição financeira, tinha muitos amigos. Mas ele foi perdendo a condição e os amigos começaram a desaparecer com a mesma velocidade que o dinheiro se ia também. Esse jovem fica numa situação tão decadente que ele vai cuidar de um chiqueiro, ele dava lavagem para os porcos. Agora você precisa entender que no meio do povo judeu, isso era o emprego mais deplorável, porque eles nem chegam perto de porco. Não nós, porque claro que a gente gosta de uma feijoadinha que é uma beleza, não é verdade? Mas aquele povo, eles têm essa coisa. Enfim, ele foi parar nesse emprego. E lá, quando ele cuidava daqueles animais, ele tinha inveja daquela comida que aqueles animais comiam. E ele começou a pensar assim: se eu procurar o meu pai, ele é tão generoso. Eu não quero uma parte da herança, eu já gastei esse dinheiro. Eu quero só uma coisa, que meu pai me contrate como um empregado. E então ele decidiu ir para casa. E eu imagino, quando a Bíblia cita essa frase que eu vou falar agora, eu imagino esse rapaz indo pelo caminho, ensaiando o que ele ia dizer. Porque quantas vezes a gente tem que falar com alguém uma coisa meio difícil, a gente ensaia um monte de vezes, né? Eu não sei vocês, mas eu ensaio. Chego lá, falo tudo errado e não digo aquilo que tinha que dizer. Ou então, se eu for pega de surpresa, eu sempre tenho a resposta perfeita 5 minutos depois que a pessoa foi embora. Aí eu tenho a resposta perfeita, mas a pessoa já foi, enfim, aí não deu. Mas eu imagino ele pelo caminho ensaiando, dizendo assim: pai, eu pequei contra os céus. Pai, eu pequei contra o Senhor. Pai, eu não sou nem digno de ser chamado como seu filho. Me aceita como um dos teus empregados. Eu imagino ele pelo caminho ensaiando essa frase: pai, eu pequei, pai. Pai, eu pequei contra o céu. Meu pai, eu pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser tratado como seu filho, mas me trata como um dos seus empregados. Talvez ele tenha ido pelo caminho ensaiando. Mas eu acredito, porque isso é uma história, mas eu acredito que na história, como foi concebida e imaginada, que esse pai, no dia que o filho saiu de casa, ele se postou na varanda da sua casa e ele ficou todos os dias esperando o dia que o filho voltasse. Ele ensaiou tanto uma frase que ele precisava dizer, mas quando ele chegou lá, ele até falou, mas ela nem precisava ser dita, porque o seu pai já estava esperando a sua volta. Que história linda, de uma dracma que se perde e se acha. Mas no meio dessa história tinham 2 irmãos. Esse segundo irmão, ninguém fala muito dele. É o irmão que ficou em casa. Esse irmão que ficou em casa, ele ficou com o pai, ele tinha tudo. Mas a palavra diz que quando ele estava lá fora trabalhando, ele escutou uma festa dentro de casa. E ele, ao se aproximar, perguntou: o que aconteceu? O que está acontecendo? Alguém disse para ele assim: foi o seu irmão. Sabe aquele seu irmão que estava perdido? Ele voltou para casa. O teu pai está fazendo um churrasco lá para ele, porque foi isso mesmo, ele matou lá bois para fazer um churrasco. Teu pai está fazendo um churrascão. Acho que está rolando uma maionese, um negócio ali e tal. Deram uma roupa nova para ele, botaram um anel no dedo dele, e está todo mundo alegre lá comemorando. Ele não se alegrou com o irmão. Ele chegou para o pai e disse: eu não acredito que vocês fizeram isso. Esse gastador pegou todo o dinheiro do Senhor. Ele saiu, ele gastou, ele fez tudo o que ele queria com as coisas do Senhor. Agora ele volta para casa, o Senhor faz essa festa para receber ele. O Senhor, ele fala para o pai: nunca me deu um cabrito para eu comemorar, preste atenção, com os meus amigos. O nível de intimidade dele com o pai era esse. O pai está fazendo uma festa com o filho. Ele sempre esteve em casa. O pai vira para ele e diz: filho, tudo que é meu é teu.
Eu não preciso te dar um cabrito, você tem a boiada inteira. Foi isso que o pai queria dizer. Mas a preocupação dele, ele tinha tanta falta de intimidade que ele não queria o cabrito para comer com o pai. Ele queria para comemorar com os seus amigos. Com os seus amigos. E é desse tipo de dracma que eu quero falar, que muitas vezes nós somos, eu e você. Nós somos às vezes esse filho que está na casa do pai, que vive na casa do pai. E eu não falo da casa física, a igreja, mas vive nesta, como diz o mundo lá fora, nesta tribo que nós chamamos de reino de Deus, no meio dessa família, no meio desse povo. E você tem liberdade com Deus para usufruir das promessas, do amor, daquilo que Ele tem para você e para mim. Mas nós ainda muitas vezes temos a mente daquilo que nós trouxemos lá de trás da nossa vida, da nossa infância, dos problemas que nós passamos. Porque às vezes nós não fomos amados como deveríamos. Já foi tão pregado sobre isso, mas eu sinto de falar isso essa tarde. Outro dia eu vi uma testemunha de uma pastora em que ela falava algo onde ela sentiu que Deus curou ela, na sua alma, sobre um descaso que ela sofreu com relação à paternidade. E quando eu vi ela falando aquilo, eu me identifiquei. Eu vou dizer para vocês porquê, e o que eu vou falar aqui, eu não quero falar para expor o meu pai, porque meu pai foi alguém que já partiu para a eternidade e que eu amei muito, muito, apesar das dificuldades e das lutas. Mas meu pai foi uma pessoa que, como ele foi um comerciante e ele foi muito próspero e o dinheiro entrava muito fácil, ele perdeu um pouco a noção daquilo ali. Então ele gastava muito também. E nós tínhamos uma vida muito boa, mas veio uma crise sobre nós e ele e a minha mãe acabaram se separando. E eu fui morar com a minha mãe, com a minha irmã que era pequena. E nós passamos muita dificuldade. Muita necessidade. Muitas dores, muitas lutas. E ele, com a separação, naquela época eu sei que Deus tratou com ele. E eu não quero expô-lo aqui, como eu já disse. Porque Deus tratou com ele e tratou comigo e com ele. Naquele período ele se viu como um homem que nunca tinha experimentado a juventude. Então ele não tinha muita responsabilidade. A minha irmã era pequena. Teve momentos em que nós passamos por lutas de precisar de remédio para ela, algumas coisas, e ele sempre se esquivava da responsabilidade. Então na minha casa, a figura paterna era a figura de alguém com quem não se podia contar. Era a figura de alguém que não tinha uma responsabilidade de suprir, de cuidar. E quando eu vim para o reino de Deus, eu descobri Deus como pai. Só que não foi tão fácil, porque o pai que eu conheci não é um pai que supre. E Deus me curou muito nessa área. Eu passei muita dificuldade no começo da minha caminhada cristã, muita. E Deus ainda trata comigo nessa área, cuida de mim. Mas eu lembro que quando teve um período em que nós morávamos numa casa, e essa casa precisava ser na verdade precisava ser construída. Era uma casa de madeira e ela estava muito velha. Então nós desmanchamos essa casa, fizemos metade, depois fizemos a outra metade, ficamos morando no meio da construção, aquela loucura. Quem morou já no meio da construção sabe como funciona. E eu queria me mudar de uma vez por todas para o restante da casa. E eu queria muito aquilo. E nós investimos todo o dinheiro que a gente tinha, gastamos e construímos aquela casa. E não tinha mais de onde tirar. E faltavam colocar as janelas da casa. Eu fiz um orçamento e, enfim, estava acima da nossa condição. Porque a gente tinha gastado tudo na construção. E aquele dia eu fui orar e eu disse: Deus, eu estou contando para Ti como pai. Mas quando eu falei aquilo, eu falei com tanta dificuldade. Porque se eu contasse durante a minha experiência de vida para o meu pai uma dificuldade dessa, ele nunca foi alguém de se envolver. E eu falei: eu estou contando para Ti como pai, Senhor. E naqueles dias eu fui convidada para ir levar uma palavra num evento para mulheres. Eu fui até lá e quando eu cheguei, aqui eu estou no meio de uma família, estou me sentindo muito à vontade, por isso eu falo dessa forma. A gente sempre vai pregar e eu tenho ido muito pregar longe, em vários lugares. E eu não costumo e não faço isso, não cobro para ir a nenhum lugar.
Quando nós terminamos a ministração, e ministrei à tarde, à noite, no domingo de manhã, o pastor me chamou na sala dele, na sala do escritório, e ele tinha um envelope na mão. E ele disse assim: pastor, eu sei que você disse que não precisava, mas Deus mandou eu te entregar esse envelope. E aqui dentro tem uma oferta que eu quero te dar. Ele disse: deixa eu te dizer uma coisa, eu quero que você receba, porque é o seu pai que está te dando. Eu tremi tanto naquela hora, eu peguei aquela oferta, eu entrei no carro, e o Ciro disse: por que você pegou isso? Eu falei para ele, ele disse que era para eu pegar porque o meu pai estava me dando. E quando eu entrei no carro, que eu abri, eu contei aquilo, era o valor exato das janelas da minha casa. Eu voltei para casa, a gente mandou botar as janelas, e até hoje, cada vez que eu abro a janela e eu olho para o lado de fora, eu lembro que foi meu pai que me deu. Sabe por que eu estou contando isso para você? Porque tem horas que a gente se perde. A gente vira uma moedinha que se perde por causa das feridas que a gente já teve na nossa vida. Mas existe alguém que está com a luz acesa procurando por você. Você pode andar pelo mundo inteiro, você pode caminhar por todos os lugares. As pessoas podem não saber aonde você está, ou podem saber, mas existe alguém que não perde o olho, não tira o olho de cima de você. É o seu pai. Você pode dizer: eu não sou uma dracma perdida. Eu quero dizer que todos nós somos, porque nós não somos 100% todos os dias. E na hora que você se perde, existe alguém procurando por você. Existe alguém vigiando, querendo saber aonde você está, porque ele sente saudade de você. Você pode ter tudo, e muitas vezes nós achamos que nós temos tudo. Mas eu quero te dizer que te falta, e me falta, uma coisa. Se nós não a tivermos, ela faz muita falta. Essa comunhão com esse Pai que nos ama. Você não foi trazida essa tarde aqui por causa de um convite que você ganhou. Você não foi trazida para esse lugar para que você tivesse um momento de confraternização, ou por alguém que você ama muito que te convidou. Você foi trazida por alguém que marcou esse dia para te encontrar. Para que você saísse daqui, sim, sabe, com aquele gás no teu coração, pensando que se você perdeu algo, se foi uma pessoa, se foi uma vida de comunhão. Esses dias eu estava lá em casa, eu não lembro com quem que eu falei, que eu disse assim: o melhor jeito de encontrar alguma coisa, como é que é? Como é que você começa a procurar algo que você perdeu? Você procura aonde você perdeu. Talvez essa dracma perdida seja uma vida de oração que você já não tem mais. Aonde que eu vou encontrar, pastora? Aonde você perdeu. Volta para aquele tempo que você tinha. Mas eu não consigo mais. Você consegue. Se alguém está alegre, cante louvores. Se está triste, chore. É um princípio básico. E as palavras virão no seu coração. Mas muito mais do que você encontrar algo, eu estou aqui para te dizer que Deus deseja te encontrar. Deus deseja que você queira ser encontrada. Você vai ser encontrada. Vai. Há uma promessa sobre a tua vida, porque nós oramos para que as mulheres que estivessem aqui hoje fossem escolhidas de Deus para receberem essa promessa. Você está aqui porque você está sendo encontrada por Deus. Para que você entenda que você é como aquele filho que não sabe, não tem noção da despensa cheia que tem na sua casa. Você tem uma despensa cheia de tudo que você precisa. E às vezes você está pedindo, você já não consegue mais pedir. Mas se você tivesse intimidade com o Pai, você abriria a porta e pegaria, porque está disponível para você. Essa tarde Deus está te chamando para essa intimidade com Ele. Para esse tempo de te dizer que tudo que você faça nessa vida, que é superficial e que muitas vezes te dá alegria, mas uma alegria momentânea, vai passar. Mas o amor dele não passa nunca. Você sempre vai ser a filha amada do Pai. Eu quero te convidar para ficar de pé.
E queria convidar o Ministério de Louvor, já está aqui. Tem uma canção que nós vamos cantar agora. As meninas do Data Show, queria que já ainda estão por aí. E nós vamos cantar uma canção que fala da casa do nosso Pai. Quando eu ouvi essa canção a primeira vez, eu também não conhecia, mas a letra vai passar aqui. E eu quero te fazer um pedido. Eu queria que você cantasse essa canção, mas cantasse como uma oração mesmo, expressando o teu desejo de estar na presença do Pai. Você tem duas escolhas. Você pode entrar aqui e participar de uma festa e ir embora do mesmo jeito, mas você pode entrar aqui e ser a dracma que foi encontrada. Você pode me dizer assim: não, mas eu não preciso ser encontrada porque eu tenho 25 anos de igreja. Eu não perguntei quantos anos de igreja você tem. Eu quero te dizer que eu e você somos falhas, temos dificuldade e precisamos ser encontradas por Deus todo dia, sim. Deixa eu te dizer uma coisa. Meu Deus. Às vezes a gente tem lutas interiores e a gente acha que não é digna das coisas de Deus, porque você vive todos os dias travando uma luta no teu coração para se libertar de alguma coisa, e você não consegue. E porque o desejo ainda existe no teu coração, você acha: eu não sou digna porque eu não fui liberta, porque ainda existe esse desejo muitas vezes no meu coração. Outro dia eu vi um pastor falando algo e eu ri muito do que ele disse, mas é verdade. Você não vê na televisão o policial mostrando, dizendo assim: eu tenho aqui 5 meliantes que nós prendemos aqui porque eles estavam dentro de casa com desejo de assaltar o Banco do Brasil. A gente descobriu aqui que eles estavam planejando, eles estavam com desejo, nem falaram entre eles, mas então nós prendemos, estão algemados aqui. Não. As pessoas são presas quando elas praticam um ato. Eu sei que Jesus disse que se você deseja algo no seu coração, você está em pecado. Quando você vê e você planeja, mas é isso que ele está dizendo. Mas você tem uma luta no teu coração contra algo que você não consegue. Só que eu quero dizer que o fato de você travar uma luta no teu coração contra o pecado, mas você chegar no final do dia dizendo: Senhor, hoje eu venci. Amanhã é outro dia, mas hoje eu venci. Não se envergonhe por isso. Porque muitas pessoas têm dificuldades na sua vida, áreas da sua vida que tem que ser trabalhada, vícios que tem que ser trabalhados na sua vida por Deus, e passam uma vida toda de batalhas e de lutas. Mas quando você chega no final do dia e você diz: Deus, hoje eu venci, o Senhor não vai se preocupar o quanto você lutou contra aquilo, mas sim o fato de você ter chegado no final do dia e não ter cometido aquele erro. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja e dizemos: não, mas eu sou crente. Mas no teu interior tem algo que te acusa por alguma coisa que aparentemente parece que você não consegue vencer. Deus está te procurando para que você receba o amor paternal dele e saiba que ele te ama do jeitinho que você é. Eu quero te convidar a cantarmos essa canção da casa do Pai. E você cante mesmo, cante, porque essa canção é a tua oração agora. Sabes tudo o que eu preciso. Você pode dizer: me amas. Seu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Só apenas o teu servo. Diga para ele: eu quero atrair. E teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti. Eu venho a ti. Como um filho que te ama. Como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Fale com teu pai agora de coração. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo eu irei. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai.
razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Diga para Ele: eu quero estar na casa. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Eu vivo só para Ti. Vivo só para Ti. Só segura um pouquinho o louvor. Fecha os teus olhos. Eu quero fazer algo profético com você. Fecha os teus olhos. Respire fundo. E diga assim: meu Pai. Sinta a suavidade dessa palavra, meu Pai. Eu abri tanto o coração com vocês aqui hoje, falando sobre a minha vida. Olhe para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto eu tive minha vida de solteira, até quando eu me casei, eu fiz 18 mudanças. Até hoje, quando eu não posso nem ver caixa de papelão. Tanto trauma que eu fiquei com mudança. Quando meu pai e minha mãe, nós perdemos tudo que nós tínhamos financeiramente, de 6 em 6 meses nós estávamos com a mudança nas costas. Tudo que eu lembrava sempre na minha adolescência era das coisas que a gente tinha perdido. O que eu perdi de brinquedo, fotografia, eu não tenho mais uma foto da minha infância. Foi tudo perdido nessas andanças para cima e para baixo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O lar da gente é um lugar que nos lembra de toda a segurança que a gente pode ter. O dia que eu mudei para minha casa própria, para mim foi tanta alegria, porque eu não aguentava mais fazer mudança. Eu quero te falar uma coisa. João capítulo 14, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, acredita também em mim. Eu vou para a casa do meu pai, e na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse desse jeito, eu nem diria isso para vocês. Mas eu vou preparar um lugar. Eu não sei se como você andou para cima e para baixo. Eu sou natural de Lages, eu morei em quase todos os bairros daquela cidade. Encaixotando coisa, perdendo coisa. Mas independente da casa física, eu falo agora de lar. Que a gente nunca tinha uma referência de lar, porque a gente sempre estava para cima e para baixo. Mas às vezes você mora na mesma casa uma vida inteira e também não tem um lar. Porque às vezes está num lugar conturbado. Mas eu quero te dizer que Deus tem uma casa para você. E essa casa não é só quando você for morar com Ele na glória. A casa começa aqui. Ela começa aqui quando você corre para os braços do Pai. Quando você corre para os braços do Pai, começa a tua casa aqui nessa terra. O reino de Deus, ele começa na sua vida quando você corre para os braços dele a primeira vez. Ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Ou todos os dias, porque é assim que tem que ser. Essa tarde eu quero fazer um ato profético com vocês. Você que sente no teu coração, não falo de paternidade terrena, talvez você tenha tido o melhor pai dessa terra, mas que você sente que precisa resgatar, sabe, esse amor de Deus, de lar, de pai, Deus como teu pai, como teu provedor que te cuida. Eu quero fazer esse ato profético, e nós vamos começar a cantar um refrão. Quando fala assim: eu quero estar na casa do Pai, correndo eu vou para te encontrar, meu Pai. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente, como alguém que está indo para os braços do Pai. Se você quiser, você está à vontade, porque você vai estar sendo recebida pelo Pai, que supre as tuas necessidades. Vamos cantar? Nos teus braços O Pai te chama, pode vir. Quero descansar. Diga: correndo eu vou. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai.
está em ti. Tudo que você precisa está nele. Diga. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Venha mais pra frente, tudo venha, que venha, eu venha. sou é Venha mais para pra ti. frente.